Meu nome é Marina, tenho 34 anos, e a ligação que recebi às 2 da manhã de uma terça-feira mudou completamente o rumo da minha vida. O nome do meu irmão piscava na tela do celular. Rafael. Hesitei antes de atender, porque nada de bom vinha dele há pelo menos 5 anos, desde que casou com Jéssica. Mas atendi. Marina, preciso que você transfira R$50 mil agora. É urgente. A voz dele estava alterada, quase desesperada. Sentei na cama, ainda tentando processar. Rafael, são 2 da manhã. Do que você está falando? A Jéssica está internada. UTI. Eu preciso desse dinheiro agora, Marina. Agora! Fiquei em silêncio por alguns segundos. Meu coração acelerou, não de preocupação, mas de algo diferente. Raiva. Uma raiva fria e calculada que vinha sendo guardada há anos. Liga para sua esposa perfeita resolver. O quê? Marina, você está maluca? A Jéssica está... Desliguei. Coloquei o celular no modo silencioso, virei de lado e voltei a dormir. Dormi melhor do que havia dormido em meses. Na manhã seguinte, eram 8h30 quando a campainha tocou. Insistente. 3, 4, 5 vezes. Abri a porta ainda de roupão, esperando encontrar meu irmão aos berros, mas era o Dr. Henrique Borges, o advogado que cuidava dos assuntos da nossa família há mais de 20 anos. Doutora Marina, precisamos conversar. Posso entrar? O que eu não sabia naquele momento era que aquela ligação de madrugada e a visita matinal do advogado eram apenas o começo de uma reviravolta que colocaria em xeque tudo que meu irmão e minha cunhada haviam construído às minhas custas. E tudo que eles tinham feito comigo nos últimos 5 anos estava prestes a voltar para eles de uma forma que jamais poderiam imaginar. A história com Rafael não começou ruim. Crescemos juntos em Campinas, numa casa grande no Cambuí, que pertencia aos nossos pais. Ele era 4 anos mais velho e, na infância, me protegia. Lembro dele brigando com um menino que havia me empurrado no parquinho. Lembro de ele me ensinando a andar de bicicleta, segurando o banco até eu pegar equilíbrio, correndo ao meu lado pela calçada. Lembro de como éramos cúmplices, dividindo segredos debaixo da mangueira no quintal, fazendo planos de como seríamos quando crescêssemos. Tudo mudou quando meu pai morreu. Eu tinha 23 anos, estava terminando medicina. Rafael tinha 27 e já trabalhava na empresa da família, uma distribuidora de equipamentos médicos que meu pai havia fundado 20 anos antes. Na época, a empresa valia uns R$3 milhões, tinha 15 funcionários e uma carteira de clientes sólida, espalhada por todo o interior de São Paulo. Minha mãe ficou devastada com a morte do meu pai, literalmente devastada. Entrou em depressão profunda e por quase 2 anos mal saía do quarto. As cortinas ficavam fechadas, ela não comia direito, não atendia telefone, vivia de remédios e memórias. Foi Rafael quem assumiu tudo, a empresa, as decisões, as contas. E eu estava no 6º ano de medicina, fazendo plantões, estudando, tentando me formar. Confiava no meu irmão, confiava cegamente. Depois vieram os anos da residência, plantões de 24 horas, estudo intenso, vida social zero. Rafael tocava a empresa. Minha mãe melhorou aos poucos, mas nunca voltou a ser a mesma. Continuou apagada, distante, vivendo mais no passado do que no presente. E foi nessa época, quando eu tinha 26 anos, que Rafael conheceu Jéssica. Ela tinha 24, era secretária em um dos clientes da empresa. Cabelos lisos e loiros, tingidos, eu descobriria depois, unhas sempre impecáveis, roupas justas demais para ambiente de trabalho, maquiagem pesada. Desde o primeiro dia, algo nela me incomodou. Não era inveja, como ela passaria anos insinuando. Era a forma como ela olhava para as coisas, para a nossa casa, para os carros, para as joias da minha mãe, para os quadros nas paredes, como se estivesse calculando valores, fazendo inventário mental. Oi, cunhadinha! Ela me cumprimentou no primeiro almoço de domingo que compareceu. A voz tinha um tom meloso, artificial, que me arrepiou. O Rafael fala tanto de você. Médica, né? Que chique! Ainda estou na residência, respondi, educada, tentando dar uma chance. Ah, mas vai ganhar bem quando se formar, né? Médico ganha uma fortuna. Os olhos dela brilhavam quando falava de dinheiro. Rafael riu, passando o braço em volta dela. A Marina sempre foi a inteligente da família. Eu fiquei com os negócios, ela ficou com os estudos. Jéssica apoiou a mão no braço dele, possessiva, marcando o território. Você também é inteligente, amor. Olha tudo que você fez na empresa. Seu pai ficaria orgulhoso. Minha mãe observava tudo em silêncio, comendo devagar, os olhos sem brilho. Naquele dia,
Quando Jéssica foi ao banheiro retocar a maquiagem, coisa que fez 3 vezes durante o almoço, minha mãe me chamou na cozinha. Não confie nela, sussurrou, segurando meu pulso com força. Essa menina quer alguma coisa. Mãe, você mal conhece ela. Conheço o tipo. Vi muitas assim na vida. Olho grande, coração pequeno. Eu devia ter ouvido. Devia ter prestado atenção no instinto da minha mãe. Mas estava cansada, ocupada, e queria acreditar que meu irmão havia encontrado amor de verdade. O casamento foi 6 meses depois. Festa grande, na chácara de um cliente de Rafael, mais de 200 convidados. Jéssica usou um vestido que devia ter custado uns 15 mil reais. Vi a etiqueta quando ela pediu para eu segurar enquanto ia ao banheiro. Importado, caríssimo. Rafael estava radiante, sorrindo para todo mundo, recebendo parabéns. Eu fui madrinha, sorrindo nas fotos, desejando sinceramente que meu irmão fosse feliz. A primeira mudança foi sutil. 2 meses após o casamento, Rafael me ligou. Mari, a Jéssica acha que seria legal a gente morar na casa dos pais. Tem tanto espaço vazio, né? E a mãe ia adorar a companhia. Rafael, eu moro lá. Eu sei, mas você quase não está em casa por causa dos plantões. E quando se formar, vai alugar um lugar seu, não vai? Argumentei. Disse que aquela era minha casa também, que tinha crescido ali, que meu quarto guardava todas as minhas memórias. Mas minha mãe, surpreendentemente, concordou com Rafael. Deixa eles morarem aqui, Marina. A casa é grande e vai ser bom ter movimento. Mas a voz dela não tinha convicção, tinha resignação. 3 meses depois, eu me mudei. Aluguei um apartamento pequeno perto do hospital, 40 metros quadrados, mobiliado com o básico. Rafael e Jéssica ficaram com a casa do Cambuí, 300 metros de área construída, jardim, piscina, churrasqueira. A segunda mudança foi na empresa. Rafael me chamou para uma conversa formal, num sábado de manhã, no escritório da distribuidora. Olha, Mari, você sabe que nunca teve interesse na empresa, né? Você quer ser médica, seguir sua carreira. Então, a mãe e eu estamos pensando em transferir sua parte das cotas para mim. Assim fica mais simples para gerir. E quando a gente vender, se vender, você recebe sua parte em dinheiro. É mais prático. Minha parte, quando o pai morreu, a empresa foi dividida. 40% para a mãe, 30% para mim, 30% para você. Mas você nunca trabalhou na empresa, nunca se envolveu. Faz sentido eu ficar com suas cotas. Vou te pagar o valor justo, pode deixar. Quanto? 150 mil. É o valor de mercado das suas cotas. Mandei avaliar. Eu estava exausta. Tinha feito 2 plantões seguidos, 48 horas acordada. Só queria dormir. E 150 mil parecia muito dinheiro para alguém que ganhava 3 mil por mês na residência. Deixa eu pensar. Pensa com carinho, tá? É o melhor para todos. Assim você fica livre, sem se preocupar com a empresa, e eu consigo tocar o negócio sem complicação. 2 semanas depois, assinei os documentos. Rafael me pagou 150 mil reais pelas minhas cotas. Na época, parecia muito dinheiro. Eu tinha 29 anos, estava pagando aluguel, ainda devia à faculdade. Peguei o dinheiro, quitei dívidas, mobiliei o apartamento, guardei um pouco. O que eu não sabia era que, 3 meses antes, Rafael havia fechado um contrato de fornecimento exclusivo com uma rede de hospitais que triplicaria o faturamento da empresa no ano seguinte. As cotas que vendi por 150 mil passariam a valer 1,5 milhão em menos de 2 anos. Ele sabia e não me contou. As humilhações começaram devagar. Pequenas coisas que, isoladas, pareciam bobagem, mas juntas formavam um padrão cruel. Jantares de família onde Jéssica servia a comida e esquecia meu prato. Ai, desculpa, cunhada. Pensei que você não viria. Você anda tão ocupada? Comentários sobre minha roupa. Você sempre se veste tão simples, né, Marina? Ah, mas médico não ganha bem mesmo no começo. Depois melhora. Piadas sobre eu morar sozinha. Tadinha, mora naquele apizinho. Um dia você consegue comprar um lugar melhor. Quem sabe acha um marido que te ajude, né? Rafael ria. Sempre ria. Ou mudava de assunto sem me defender. O Natal de 2020 foi emblemático. Estávamos na casa, que agora era casa do Rafael e da Jéssica. Não mais nossa casa. E Jéssica havia preparado uma ceia cara. Peru importado, tender com cravo, farofa com damasco e castanhas, vinhos franceses de 300 reais a garrafa. Olha, cunhadinha, eu não cobro de você para vir comer aqui não, viu? Ela brincou na frente de todos os convidados. Tios, primos, amigos deles. Sei que é difícil com o salário de médica do SUS. Eu trabalhava num hospital particular. Ganhava 8 mil por mês, mais plantões. Mas todos riram como se fosse piada inocente. Jéssica, para com isso, murmurei.
sentindo o rosto queimar. Ai, que sensível. É brincadeira. Você não sabe brincar, não? Rafael passou o braço em volta dela, sorrindo. A Jéssica é assim mesmo, Mari, sem filtro, mas é de bom coração. Respirei fundo, segurei as lágrimas, sorri. Tudo bem. Mas não estava tudo bem. Fui embora antes da sobremesa, com desculpa de plantão no dia seguinte. Era mentira. Fui para casa e chorei até dormir. Teve também o aniversário de 40 anos do Rafael, onde fui a única da família que não foi convidada. Descobri depois, quando minha tia comentou como tinha sido bonita a festa. Você não foi? Que estranho. Achei que você estava viajando. Quando confrontei Rafael, ele deu de ombros. A Jéssica cuidou da lista de convidados. Deve ter sido erro. Erro, claro. A gota d'água foi no aniversário de 70 anos da minha mãe, em março de 2022. Jéssica organizou uma festa surpresa, grande, na mesma chácara onde tinham casado. Mais de 100 pessoas. Buffet completo com carnes nobres e frutos do mar. Decoração temática em tons de rosa e dourado, com flores caríssimas. Eu não sabia de nada. Cheguei para um almoço em família e me deparei com a festa montada. Fiquei deslocada. De calça jeans e blusa simples, tênis, cabelo preso num rabo de cavalo, sem maquiagem. Todas as outras mulheres estavam de vestido, salto, joias. Jéssica, é claro, estava impecável, de vestido rosa claro que combinava com a decoração e sapato de salto nude. Marina, que bom que você veio! Ela me cumprimentou na frente de todos, alto, para que todo mundo ouvisse. Desculpa não ter te avisado da festa, é que você trabalha tanto. Pensei que não ia poder vir, então nem quis te incomodar. Mas que bom que deu certo. Desculpa pela roupa, né? Se eu soubesse que você viria, tinha avisado do dress code. Risadas. Algumas pessoas olhavam com pena, outras com malícia. Senti meu rosto esquentar, o coração acelerar, as mãos suarem. Você podia ter mandado uma mensagem. Ai, é verdade. Mas você sabe como é, organizando festa, 1000 coisas na cabeça, fornecedor ligando, decorador enlouquecendo a gente. Mas que bom que você está aqui. Vai lá cumprimentar sua mãe. Ela está linda, viu? Escolhi o vestido dela pessoalmente. Fui. Minha mãe me abraçou e vi lágrimas nos olhos dela. Você não sabia da festa? Ela sussurrou. Não, a Jéssica não me avisou. Que estranho. Ela disse que tinha te ligado. Mentira. Minha mãe apertou minha mão. Desculpa, filha. Eu devia ter ligado para confirmar. Não é sua culpa. A noite piorou. Na hora do discurso, Rafael subiu no palquinho improvisado, de terno azul marinho, microfone na mão, sorrindo para todos. Quero agradecer a todos pela presença nessa data tão especial. 70 anos da mulher mais importante da minha vida, minha mãe. Helena, você é a nossa base, nossa força. Aplauso. Minha mãe chorava, emocionada. E um agradecimento especial para minha esposa, Jéssica, que organizou essa festa linda. Mãe, você ganhou não só uma nora, mas uma filha. A Jéssica cuida de você, cuida da casa, cuida de mim, cuida de tudo. É a mulher da minha vida, minha parceira, minha melhor amiga. Mais aplausos. Jéssica chorou, lágrimas ensaiadas, perfeitas. Subiu no palco, abraçou Rafael. Minha mãe aplaudiu também, sorrindo. Eu não fui mencionada, nem uma vez, como se não existisse, como se não fosse filha dela também. Saí da festa às 10 da noite, com desculpa de plantão no dia seguinte. Ninguém tentou me segurar, ninguém pediu para eu ficar. Chorei o caminho inteiro de volta para casa, dirigindo pela Anhanguera com as lágrimas embaçando a visão. E foi naquela noite, sozinha no carro, que tomei uma decisão. Eu ia descobrir o que estava acontecendo, porque alguma coisa estava muito, muito errada. Comecei devagar. Liguei para o doutor Henrique, o advogado da família, pedindo para revisar os documentos da transferência das cotas da empresa. Ele hesitou, a voz cuidadosa ao telefone. Marina, você assinou tudo voluntariamente. Está tudo registrado, tem sua assinatura, teve testemunhas. Eu sei, mas quero ver os documentos mesmo assim. É meu direito. Silêncio. Está tudo bem? Só quero revisar. Pode enviar? Ele enviou. Li tudo com atenção, linha por linha, durante uma noite inteira. E foi ali que percebi o primeiro problema. A avaliação da empresa que havia sido usada como base para o preço das minhas cotas estava defasada. Era de 6 meses antes da venda e não refletia o contrato novo que Rafael havia fechado. Um contrato que, segundo as datas dos documentos, já estava assinado quando ele me ofereceu a compra. Liguei para um advogado especialista em direito empresarial, Dr. Carlos Mendes, um colega de faculdade que agora trabalhava num escritório grande em São Paulo. Marquei reunião pessoal. Marina, preciso da sua ajuda e preciso de discrição total. Expliquei tudo. Ele ouviu em silêncio, fazendo anotações.
Marina, se o que você está dizendo é verdade, houve vício de consentimento. Você foi induzida a vender suas cotas por um valor muito abaixo do real, com omissão de informações cruciais. Isso é anulável. Como eu provo? Precisa de documentos, contratos da empresa, balancetes, e-mails, qualquer coisa que mostre que seu irmão sabia do contrato novo quando te ofereceu a compra das cotas e deliberadamente omitiu essa informação. E se ele sabia e não me contou? Aí é dolo. E dolo entre herdeiros, entre irmãos, é gravíssimo. Você pode pedir não só a anulação da venda, mas reparação de danos morais e materiais. Passei os 3 meses seguintes investigando. Pedi documentos da empresa usando minha antiga condição de cotista. Ainda que minoritária, eu tinha direito de acesso a certas informações. Algumas coisas o contador me enviou, relutante. Outras, consegui através de contatos. Um dos funcionários antigos da empresa, seu Antônio, que havia trabalhado com meu pai por 15 anos, me passou informações de forma extraoficial. Ele sempre gostou de mim. Doutora Marina, não está certo o que fizeram com a senhora, ele disse, num café que marcamos longe da empresa. Seu pai ficaria muito triste de ver. O que você sabe, seu Antônio? Sei que seu irmão fechou o contrato grande 3 meses antes de comprar suas cotas. E sei que ele não falou nada para a senhora. Ouvi ele comentando com a esposa dele que você era trouxa mesmo por ter vendido barato. A raiva veio quente, imediata, mas segurei. Você teria como provar isso? Tenho e-mails. Guardei algumas coisas. Seu pai sempre dizia, Antônio, guarda tudo. Papel é memória. Então eu guardei. E descobri algo pior. Muito pior. Rafael não tinha usado apenas meu dinheiro das cotas. Ele havia, aos poucos, transferido ativos da minha mãe para o nome dele e de Jéssica. A casa do Cambuí, que estava no nome da minha mãe, tinha sido transferida para um regime de doação em vida, para Rafael, com a justificativa de planejamento sucessório. As aplicações financeiras que meu pai havia deixado, somando quase R$ 1 milhão, Rafael era o administrador e tinha feito saques progressivos para a reforma da casa e investimento na empresa, que nunca foram devidamente formalizados ou justificados. Minha mãe estava sendo roubada, sistematicamente, e ela nem sabia. Marquei um almoço com ela, só nós duas. Escolhi um restaurante longe da casa, num shopping em Valinhos, onde tínhamos certeza de não encontrar ninguém conhecido. Ela chegou de Uber. Rafael e Jéssica tinham os 2 carros, sempre uma desculpa para ela não sair sozinha. Que surpresa, filha! Você sumida! Tá trabalhando muito? Muito, mãe. Desculpa. Pedimos comida. Conversei sobre amenidades, o trabalho, o apartamento, uma viagem que planejava fazer. E então, com cuidado, medindo cada palavra. Mãe, você sabe que a casa do Cambuí não está mais no seu nome? Ela parou, garfo no ar, olhos arregalados. Como assim? Rafael transferiu para o nome dele. Doação em vida. Você assinou os documentos? Ele pediu para eu assinar uns papéis. Disse que era para facilitar caso eu ficasse doente, sabe? Procuração, essas coisas. Para ele poder cuidar de tudo se eu não pudesse. Não era procuração, mãe. Era transferência de propriedade. A casa não é mais sua. É do Rafael. Vi a cor sumir do rosto dela. As mãos começaram a tremer. Não, Rafael não faria isso. Ele é meu filho. Fez. E tem mais. Mostrei os documentos que Carlos havia me ajudado a organizar. Extratos bancários, transferências, saques, planilhas comparativas. No total, mais de R$ 800 mil que haviam sumido das contas da minha mãe nos últimos 4 anos. Dinheiro que foi usado para reformas que nunca aconteceram. Investimentos sem retorno, despesas médicas inexistentes. Ela chorou. Ali mesmo, no meio do restaurante, sem se importar com quem estava olhando. Eu confiei nele. Depois que seu pai morreu, eu não estava bem, não conseguia pensar direito. O Rafael cuidou de tudo. Eu só assinava onde ele pedia. Achei que estava fazendo certo. Achei que estava ajudando. Eu sei, mãe, você estava vulnerável. E ele aproveitou. E a Jéssica está junto nisso. Ela sabia de tudo. O que eu faço, Marina? O que eu faço? Me deixa cuidar disso. Mas preciso que você confie em mim agora. Totalmente, sem contar nada para o Rafael. Ela segurou minha mão com força, os olhos vermelhos de tanto chorar. Sempre confiei, Marina. Sempre. Você é igualzinha ao seu pai. Coração bom, mas forte quando precisa. Saímos do restaurante 3 horas depois. Minha mãe mais calma, mais diferente. Como se tivesse acordado de um sonho longo e ruim. Com os documentos em mãos e minha mãe ciente, Carlos entrou com uma ação. Não uma,
mais 3. Anulação da venda das cotas por vício de consentimento e omissão de informações essenciais. Restituição de valores desviados das contas da minha mãe. E a mais pesada, impugnação da doação da casa por vício de vontade de pessoa vulnerável. Rafael foi notificado numa quinta-feira por oficial de justiça no escritório da empresa. Ele me ligou no mesmo dia, 20 minutos depois. O que você pensa que está fazendo? A voz estava alterada, raiva e desespero misturados. Defendendo meus direitos e os da nossa mãe. Você está maluca? Eu cuidei de tudo quando você estava estudando. Fiz essa empresa crescer. Transformei uma distribuidorinha de bairro numa empresa de verdade. Com meu dinheiro e com o dinheiro dela. Dinheiro que você nos tirou usando mentira e manipulação. Não é assim. Eu paguei suas cotas. Você assinou os documentos. Foi tudo legal. Por um valor irrisório que você sabia que não era justo. Você me enganou, Rafael. Sabia do contrato novo. Sabia que a empresa ia valer o triplo. E não me contou. Isso é dolo. Você vai se arrepender disso. Vai destruir a família. Não. Quem destruiu a família foi você, quando escolheu dinheiro em vez de caráter. Você está sendo manipulada pelo seu advogado. Ele só quer ganhar dinheiro em cima disso. Não, Rafael. Eu estou sendo lúcida pela primeira vez em anos. Desliguei. Minhas mãos tremiam, mas pela primeira vez em muito tempo, senti algo diferente. Não era raiva. Era poder. Era controle. Era justiça em movimento. Jéssica tentou uma abordagem diferente. Me ligou 2 dias depois, a voz chorosa, dramática. Marina, por favor, você está destruindo nossa família. O Rafael está desesperado. Ele não está conseguindo trabalhar. Não está conseguindo dormir. Ele deveria ter pensado nisso antes de me roubar. Não foi roubo. Foi um acordo comercial. Entre irmãos, família. Um acordo onde vocês sabiam de informações que eu não sabia. Isso não é acordo, Jéssica. Isso é fraude. Você sempre teve inveja de mim. Desde que casei com o Rafael. Inveja porque eu consegui me casar e você não. Ri. Uma risada curta, sem humor, seca. Inveja? De você? Jéssica, eu tenho pena de você. Você casou por dinheiro com um homem que rouba da própria mãe. Que futuro você acha que tem? Quanto tempo você acha que ele vai te manter quando o dinheiro acabar? Silêncio do outro lado. Você não sabe nada sobre o nosso casamento. Sei que foi por interesse. E sei que quando essa casa de cartas desabar, você vai ser a primeira a pular fora. Ela desligou com força. Dava para ouvir o clique violento do telefone. E então, numa terça-feira, às 2 da manhã, 3 semanas depois das ações terem sido protocoladas, o telefone tocou. Marina, preciso que você transfira R$50 mil agora. É urgente. A Jéssica está internada. UTI. Eu preciso desse dinheiro agora, Marina. Agora. Por um segundo, só um segundo, senti um aperto no peito. E se fosse verdade? E se algo grave tivesse realmente acontecido? E se, apesar de tudo, eu precisasse ajudar? Mas então lembrei. Lembrei de cada humilhação, cada piada, cada desrespeito. A festa de aniversário da minha mãe, onde fui humilhada na frente de 100 pessoas. O Natal onde fui tratada como pobre. Os anos sendo feita de idiota enquanto eles roubavam minha família. A casa que não era mais da minha mãe. O dinheiro que sumiu. As cotas que vendi por nada. Liga para sua esposa perfeita resolver. Marina, pelo amor de Deus, a Jéssica pode morrer. Eu preciso... Desliguei e dormi em paz. A paz de quem finalmente parou de ser idiota. Quando o doutor Henrique tocou a campainha na manhã seguinte, às 8h30, meu primeiro pensamento foi que algo tinha acontecido com minha mãe. Abri a porta rápido, ainda de pijama. Doutora Marina, precisamos conversar. Posso entrar? Ele estava sério. Mais sério do que eu já tinha visto em 20 anos. O rosto fechado, os olhos vermelhos. Deixei ele entrar. Ofereci café. Ele recusou com a cabeça. Aconteceu alguma coisa? Perguntei, o coração já acelerando. Sim, sua mãe faleceu ontem à noite. O mundo parou. Literalmente parou. Senti minhas pernas fraquejarem, minha visão escurecer nas bordas. O quê? Ataque cardíaco. Foi rápido. Ela estava em casa, assistindo televisão na sala. O Rafael e a Jéssica estavam lá. Chamaram a ambulância, mas quando chegou ao hospital, ela já tinha falecido. Foi muito rápido, Marina. Ela não sofreu. Sentei no sofá. Não conseguia processar. Minha mãe, morta. Não podia ser verdade. O Rafael tentou te ligar? Ligou, às 2 da manhã. Mas ele disse que era pela Jéssica. Disse que a Jéssica estava na UTI. Dr. Henrique suspirou cansado. Não era pela Jéssica.
Jéssica está bem. Era porque o hospital particular não atende urgência sem pagamento adiantado quando não há plano de saúde ativo. Sua mãe não tinha mais plano de saúde. Rafael cancelou há 6 meses para economizar as mensalidades. Fiquei em choque. Ele deixou minha mãe de 70 anos sem plano de saúde? E ela não sabia. Ele simplesmente cancelou sem avisar. Disse a ela que tinha trocado de operadora, mas não trocou. Só cancelou. As lágrimas vieram. Quentes, raivosas, não de arrependimento por ter desligado o telefone, mas de raiva, uma raiva profunda, dolorosa, que parecia queimar por dentro. Por isso ele queria os 50 mil. Para pagar o atendimento de emergência no hospital particular? Sim. E para o velório também. Ele gastou tudo, Marina. Literalmente tudo. Não tem dinheiro nem para pagar um enterro decente. As contas da empresa estão todas no vermelho. Ele fez empréstimos que não consegue pagar. Eu não vou dar um centavo. Não estou aqui para pedir dinheiro. Estou aqui por outro motivo. Ele abriu a pasta de couro que carregava. Tirou um envelope lacrado, amarelado pelo tempo, com a letra da minha mãe clara no lacre. Sua mãe me deu isso há 3 meses, logo depois que você conversou com ela sobre os desvios. É um testamento. E ela pediu que eu só abrisse após a morte dela. Na sua presença. Somente na sua presença. Peguei o envelope com mãos trêmulas. Reconheci a letra da minha mãe no lacre, para ser aberto apenas por Marina e Dr. Henrique. Abri, li e entendi tudo. Se você já foi humilhado por alguém da sua própria família, se já sentiu a dor de ser traído por quem deveria te proteger, deixa um like nesse vídeo. E se você quer saber o que estava nesse testamento e como isso mudou completamente o jogo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que minha mãe escreveu naquele documento foi além de qualquer coisa que eu poderia imaginar. Ela não estava apenas fazendo justiça, ela estava me devolvendo minha dignidade. Comenta aqui embaixo. Você teria atendido aquele telefone de madrugada ou teria feito igual a mim? O testamento era manuscrito, 15 páginas escritas com a letra firme da minha mãe, com data de 2 meses antes da morte dela. Dr. Henrique confirmou que ela havia ido ao cartório registrar pessoalmente, de Uber, sem que Rafael soubesse. Eu, Helena Cristina Almeida Souza, brasileira, viúva, portadora do RG, em pleno gozo de minhas faculdades mentais, declaro que minha mãe havia descoberto tudo, não sozinha. Eu tinha mostrado a ela os documentos, mas ela havia investigado mais, muito mais. Encontrou extratos escondidos numa gaveta trancada do escritório que ficava na casa. E-mails antigos que Rafael havia impresso e deixado numa pasta. Mensagens de WhatsApp entre Rafael e Jéssica, que ela teve acesso quando pegou o celular dele emprestado um dia. Conversas planejando como administrar melhor a grana da véia antes que ela gaste tudo. As palavras exatas que ela citou no testamento. No documento, ela revogava todas as doações anteriores, declarando que haviam sido obtidas mediante fraude e aproveitamento de sua vulnerabilidade emocional. Anulava a transferência da casa do Cambuí. E mais, declarava que Rafael havia agido com má fé, se aproveitando deliberadamente de sua condição psicológica após a morte do meu pai, e por isso estava sendo parcialmente deserdado. Deixo para minha filha Marina 75% de todos os meus bens, incluindo a casa do Cambuí, as cotas que ainda possuo da empresa Souza Distribuidora de Equipamentos Médicos Litobada, aplicações financeiras remanescentes e seguro de vida. Para meu filho Rafael, 25%, como forma de não o deserdar completamente, mas como reflexo direto de suas escolhas e ações contra mim e contra sua irmã. Havia mais. Ela havia feito às escondidas, indo pessoalmente a uma seguradora no centro de Campinas, um seguro de vida de R$1.500.000, onde eu era a única beneficiária. O valor seria pago direto para mim, sem passar por inventário, sem que Rafael pudesse tocar. E tinha uma carta anexa, manuscrita, com a letra jamais trêmula da minha mãe, escrita claramente com emoção. Marina, minha filha querida, se você está lendo isso, já estou com seu pai. Quero que saiba que falhei com você. Falhei ao deixar o Rafael tomar conta de tudo depois que perdi seu pai. Falhei ao não enxergar o que ele estava se tornando. Falhei ao permitir que aquela mulher entrasse na nossa família e destruísse o que seu pai e eu construímos com tanto amor. Falhei ao não te proteger quando você mais precisava, mas não vou falhar em fazer justiça agora. Tudo que é seu por direito, por amor, por merecimento, você vai ter. E Rafael vai aprender, mesmo que tarde,
que família não é quem manipula, é quem ama de verdade, que sangue não é tudo, que caráter é tudo. Seja feliz, minha filha, e não guarde rancor. Rancor só machuca quem sente. Apenas viva bem. Viva a vida que você merece. Com todo o meu amor, agora e sempre. Sua mãe que te ama mais que tudo. Chorei. Chorei pela carta, pela mãe que tinha perdido, pela justiça tardia, por tudo que poderia ter sido diferente. Dr. Henrique esperou em silêncio, respeitoso, até eu me recompor. Quando Rafael vai saber disso? Perguntei, limpando as lágrimas com as costas da mão. Na abertura oficial do testamento. Marquei para amanhã, 10 da manhã, no cartório do segundo ofício. A presença dele é obrigatória por lei. Ele vai contestar, pode tentar, mas sua mãe foi muito cuidadosa. E ela estava completamente lúcida. Eu tenho gravação em vídeo dela lendo o testamento inteiro, como precaução. Ela sabia que ele ia tentar derrubar, então quis deixar tudo documentado. Gravação? Procedimento que fazemos em casos sensíveis, onde há risco de contestação. Ela leu o testamento inteiro, em vídeo, com data e hora. Respondeu perguntas sobre seu estado mental. Confirmou que não estava sendo coagida, que estava fazendo aquilo por livre e espontânea vontade. Está tudo documentado, assinado, testemunhado. Assenti, ainda processando tudo. E o corpo dela? Onde está? Está no IML. Como a morte foi em casa, sem acompanhamento médico recente, teve que passar por lá. É protocolo. Deve ser liberado até amanhã à tarde para o velório. Quem vai pagar o enterro? Segundo o testamento, você, como inventariante, mas do patrimônio deixado por ela. Ela deixou R$ 15.000 em uma conta poupança específica só para isso. Já está separado, pode usar. Minha mãe tinha pensado em absolutamente tudo. O velório foi no dia seguinte, quinta-feira. Escolhi um lugar simples, mas digno. Flores brancas que minha mãe amava. Caixão de mogno com acabamento discreto. Música clássica de fundo. Bach, que meu pai tocava nos domingos. Minha mãe merecia respeito, mesmo na morte. Rafael chegou de terno preto, olhos inchados, barba por fazer. Jéssica ao lado dele, de vestido preto simples e óculos escuros enormes. Ela não tirou os óculos nem dentro da capela, mesmo com a luz baixa. Marina... Rafael se aproximou, a voz rouca, cansada. A gente precisa conversar. Não agora, Rafael. Sim, agora. Você me deixou na mão. Minha mãe estava morrendo e você não atendeu o telefone. Você não tem coração. Algumas pessoas viraram para olhar. Tios, primos, conhecidos da família. Respirei fundo, mantendo a voz baixa. Não é o lugar nem a hora, Rafael. Você é uma egoísta. Sempre foi. Só pensa em você. Nossa mãe precisava e você... Jéssica puxou o braço dele, tentando acalmar. Amor, calma. As pessoas estão olhando. Depois vocês conversam. Ele se soltou dela bruscamente. Não, ela precisa ouvir agora. Nossa mãe estava morrendo e ela simplesmente desligou na minha cara. Nossa mãe estava sem plano de saúde porque você cancelou para economizar. Falei, baixo, mas firme o suficiente para ele ouvir. Não coloca isso em mim. Ele ficou branco, completamente branco. Quem te contou isso? Não importa. O que importa é que você a deixou vulnerável. Uma mulher de 70 anos com histórico de pressão alta sem plano de saúde. E agora quer culpar a mim? Eu cancelei porque o plano estava caro. R$ 1.200 por mês. A empresa está passando por uma fase difícil. Eu precisava cortar custos. Então você tirou o plano de saúde da sua mãe de 70 anos para economizar R$ 1.200. Enquanto sua esposa usa bolsa de 5.000. Bonito, Rafael. Muito bonito. Ele abriu a boca para responder, mas Dr. Henrique se aproximou firme. Rafael, Marina, por favor, respeitem o momento. Respeitem a memória da dona Helena. Vocês vão ter tempo de conversar tudo amanhã, na abertura do testamento. Testamento? Rafael olhou de mim para o advogado, confuso. Que testamento? Minha mãe nunca fez testamento. Fez sim. E está devidamente registrado. Vou abrir amanhã às 10 da manhã no cartório. Presença obrigatória dos 2 herdeiros. Rafael olhou para Jéssica. Ela estava pálida, mesmo atrás dos óculos escuros. Dava para ver as mãos dela tremendo. Ela nunca mencionou nada sobre testamento. Ele murmurou, mais para si mesmo. Pois fez, há 3 meses. E está tudo legal, registrado, testemunhado. Até amanhã.
Dr. Henrique se afastou. Rafael ficou me encarando, como se tentasse ler meus pensamentos, como se tentasse entender. Depois saiu puxando Jéssica pelo braço. Vi eles conversando do lado de fora da capela, agitados. Ele gesticulava. Ela balançava a cabeça negativamente, tentando decifrar, tentando se antecipar, tentando adivinhar o que estava escrito naquele testamento. Mas não iam conseguir. Minha mãe tinha sido mais esperta que os dois juntos. A noite foi longa. Não consegui dormir. Ficava pensando na carta da minha mãe, nas palavras dela, no testamento, no que ia acontecer no dia seguinte, em como tudo ia mudar. Às 8 da manhã, meu telefone tocou. Rafael. Ignorei. Tocou de novo, e de novo, e de novo. 7 chamadas seguidas. Na 8ª vez, atendi. O quê? Mari, eu sei que a gente tem tido problemas. Eu sei que eu errei em algumas coisas. Mas somos irmãos. Sangue do mesmo sangue. A mãe não ia querer a gente brigando assim, se destruindo. Silêncio. Então eu pensei, a gente pode resolver isso de boa, sem advogado, sem briga, sem processo. Eu te devolvo o dinheiro das cotas pelo valor real de hoje. A gente divide a herança da mãe meio a meio, como irmãos, e seguimos em paz. O que você acha? Dá pra gente recomeçar? Não. Como não? Não, Rafael. A gente vai abrir o testamento e fazer exatamente o que a mãe determinou. Não vou negociar. Marina, você não entende a situação. A empresa está em crise séria. Se você me tirar mais dinheiro agora, vai falir. 15 famílias dependem daqueles empregos. Você vai destruir tudo que o pai construiu. Não, você já destruiu, sozinho. Eu sou seu irmão, seu único irmão. Você foi meu irmão. Quando casou com a Jéssica e começou a me tratar como lixo, quando começou a roubar da nossa mãe, você deixou de ser meu irmão. Virou só um estranho com quem eu divido DNA. Isso é culpa da Jéssica. Eu sei que ela exagerou às vezes, que ela teve ciúmes de você, mas eu nunca... Não coloca a culpa só nela. Você teve escolhas, Rafael. 1000 escolhas. E escolheu errado em todas. Agora aguenta as consequências. Desliguei. Às 9h40, estava no cartório. Dr. Henrique já estava lá, com uma pasta grossa de documentos. Às 9h50, Rafael e Jéssica chegaram. Ela estava sem os óculos escuros agora, e dava para ver os olhos inchados, vermelhos. Chorou ou não dormiu? Impossível saber. Provavelmente os dois. Às 10 em ponto, entramos na sala de abertura. A tabeliã, doutora Mariana, uma senhora elegante de uns 60 anos, de tailleur cinza, nos cumprimentou formalmente. Estamos reunidos para a abertura e leitura do testamento de Helena Cristina Almeida Souza, brasileira viúva, falecida no dia 14 de fevereiro de 2025, registrado neste cartório na data de 10 de dezembro de 2024. Ela seguiu com os protocolos legais. Rafael tamborilava os dedos na mesa de mogno. Jéssica mordia a unha do polegar nervosa. Passo agora à leitura das disposições testamentárias. E ela leu. Cada palavra, cada vírgula, cada parágrafo, as revogações de todas as doações anteriores, as anulações das transferências, a divisão, 75% para mim, 25% para Rafael, o seguro de vida de 1,5 milhão só para mim. Os motivos, aproveitamento de vulnerabilidade, manipulação, desvio de recurso. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Pesado, sufocante. Rafael ficou vermelho, depois branco, depois vermelho de novo, as veias do pescoço saltadas. Isso não pode estar certo, ele sussurrou, a voz quebrando. Não pode, está tudo certificado e devidamente registrado. Doutora Mariana respondeu, formal. Há também um vídeo da testadora confirmando suas vontades, gravado na presença do Dr. Henrique e de mim mesma, onde ela declara estar em pleno gozo de suas faculdades mentais. Ela não estava bem. Estava confusa, estava sendo manipulada. Rafael se levantou bruscamente, a cadeira raspando no chão. A Marina manipulou ela contra mim, virou ela contra o próprio filho. Eu tenho provas do contrário. Dr. Henrique abriu a pasta metodicamente. Provas documentais que você, Rafael Almeida Souza, desviou ao longo dos últimos 4 anos a quantia total de R$847 mil da sua mãe. Provas que você transferiu a casa de propriedade dela para seu nome sem que ela entendesse completamente o que estava assinando, aproveitando-se de sua condição emocional fragilizada. Provas que você induziu sua irmã Marina a vender cotas da empresa familiar por valor substancialmente abaixo do mercado, omitindo informações cruciais sobre contratos já fechados. Jéssica começou a chorar. Não o choramingo social, choro de verdade,
desesperado, com soluços altos. Ela está nos destruindo, Rafael. Eu te disse que isso ia acontecer. Você não quis me ouvir. Ele ignorou ela completamente. Olhou para mim com ódio puro. Você planejou isso. Você virou a mãe contra mim de propósito. Tudo isso foi calculado. Não, respondi, mantendo a voz calma, firme. Você fez isso sozinho. Cada escolha foi sua. Cada mentira foi sua. Cada real roubado foi decisão sua. Eu só mostrei a ela a verdade que você tinha escondido. Mentira! Você sempre teve inveja do meu casamento, da minha vida, da minha posição na empresa, de tudo. Inveja? Ri. Uma risada curta, sem humor. Rafael, você mora numa casa que não é sua, dirige um carro comprado com dinheiro roubado da nossa mãe e é casado com uma mulher que só está com você por interesse financeiro. Do que exatamente eu teria inveja? Jéssica soluçou mais alto, cobrindo o rosto. Além disso, continuou o doutor, Henrique, tirando outro conjunto de documentos da pasta, tenho aqui uma auditoria completa da empresa Souza Distribuidora que a doutora Helena solicitou confidencialmente há 2 meses, realizada pela empresa Auditec Consultoria. Foram encontradas irregularidades graves e sistemáticas, desvio de recursos através de notas fiscais superfaturadas, pagamentos para fornecedores que não entregaram mercadorias, empresas fantasmas. Rafael ficou lívido. O quê? Que auditoria? Sua esposa, Jéssica Almeida Souza, está listada como proprietária ou sócia de 3 das empresas fornecedoras que receberam pagamentos vultosos da distribuidora nos últimos 2 anos. Empresas que não entregaram mercadoria real, apenas notas fiscais falsas. Total desviado, R$ 1.200.000. Jéssica parou de chorar, congelou completamente. Rafael virou para ela muito devagar, como se o movimento doesse. Jéssica, eu posso explicar. Não é como parece. Você criou empresas fantasmas? Você desviou dinheiro da nossa empresa? Da empresa do meu pai? Era para nós, para garantir nosso futuro, para ter segurança. Caso a Marina conseguisse derrubar a venda das cotas, a gente ia precisar de dinheiro reserva. Você me fez de idiota, na minha própria empresa. Não, Rafael, eu fiz por nós, por nossa família, porque eu te amo. Amor? Ele riu, um som amargo. Você me usou. A discussão deles escalou rapidamente. Gritos, acusações, palavrões. Doutora Mariana teve que bater na mesa. Senhores, este é um cartório, não um tribunal de justiça familiar. Vou ter que pedir que se retirem imediatamente se não conseguirem se controlar. Saímos. Rafael e Jéssica foram para um lado, ainda discutindo alto no corredor. Eu e Dr. Henrique para outro. No carro dele, um Civic preto. Respirei fundo, as mãos ainda tremendo de adrenalina. Isso foi intenso, ele completou, ligando o ar-condicionado. Mas não acabou ainda, Marina. O que mais tem? Ontem à tarde, os auditores da Auditec terminaram o relatório completo e detalhado. O rombo real é de R$ 1.400.000, não R$ 1.200.000. A empresa não tem como pagar. Vai declarar falência nas próximas semanas? É inevitável. E quando falir, os credores vão atrás dos bens pessoais do Rafael como sócio majoritário. Inclusive a casa do Cambuí? A casa já voltou para o espólio da sua mãe por força do testamento, então vai entrar no inventário. Está protegida, mas as dívidas pessoais dele vão ficar, e são enormes. Ele vai perder tudo. E a Jéssica? Vai responder criminalmente. Falsidade ideológica, estelionato, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro. Se for condenada nos 4 crimes, pode pegar de 4 a 8 anos. E vai ser. As provas são sólidas demais. Fechei os olhos. Parte de mim sentia uma satisfação sombria, visceral, justiça sendo feita. Mas outra parte, pequena e teimosa, ainda doía. Ele é meu irmão, murmurei. Era, Dr. Henrique corrigiu, gentil, mas firme. O Rafael que você conhecia, o menino que te ensinou a andar de bicicleta, morreu há muito tempo. Esse homem que está aí é outra pessoa completamente. E você não tem culpa disso. Ele tinha razão. E eu sabia disso. Os dias seguintes foram absolutamente caóticos. A notícia vazou. Sempre vaza em cidade pequena. A família descobriu. Primos, tios, a comunidade que conhecia meus pais, os clientes da empresa. Todo mundo tinha uma opinião forte. Alguns ficaram do meu lado. A Marina só defendeu o que era dela. O Rafael que roubou. Outros ficaram do lado do Rafael. Ela destruiu o irmão por dinheiro. Família não se faz isso. A maioria ficou em cima do muro, esperando para ver quem ganhava, quem ficava com o quê. Jéssica pediu divórcio.
Uma semana após a abertura do testamento, ela entrou com os papéis. Alegou que tinha sido manipulada emocionalmente pelo Rafael, que não sabia de nada dos desvios, que era vítima também, que foi coagida a criar as empresas, mentira deslavada, obviamente. As provas documentais mostravam que ela tinha criado as empresas fantasmas 2 anos antes, sozinha. Tinha sido arquiteta de parte significativa do esquema. Tinha assinaturas dela em tudo. Rafael tentou desesperadamente salvar a empresa. Pediu empréstimo em 4 bancos. Todos negaram. Tentou vender a carteira de clientes, tentou fazer acordo com fornecedores, mas a notícia do esquema de fraude já tinha se espalhado pela cidade inteira. Ninguém queria associação com o nome Souza. Ninguém confiava mais. Em 6 semanas e 3 dias, a distribuidora que meu pai tinha construído com as próprias mãos ao longo de 20 anos declarou falência. 15 famílias ficaram sem emprego. Seu Antônio, com seus 62 anos, me ligou chorando. Eu ajudei ele e mais 3 funcionários antigos a encontrar novas posições. Usei meus contatos. Era o mínimo que eu podia fazer. A culpa não era deles. Rafael me ligou de novo. Era fim de tarde de uma sexta. Eu estava saindo do hospital, cansada depois de um plantão longo. Marina, a voz estava quebrada, totalmente quebrada, cansada, derrotada. Oi, Rafael, você está feliz agora? Conseguiu o que queria? Não, não estou feliz. Não queria que fosse assim. Eu perdi tudo. A empresa que o pai construiu, a casa, a esposa, a família, tudo. Você tirou tudo de mim. Você perdeu porque escolheu perder. Ninguém te obrigou a desviar dinheiro. Ninguém te obrigou a casar com alguém que só queria seu dinheiro. Ninguém te obrigou a roubar da nossa mãe. Foram todas escolhas suas, Rafael. Silêncio longo do outro lado. Respiração pesada, irregular. Eu sei. A voz quase inaudível. Eu sei que foi tudo culpa minha. Eu estraguei tudo. Destruí tudo que o pai construiu. Não falei nada. Não tinha o que dizer. Desculpa, ele sussurrou. Pela primeira vez em anos, eu consigo ver o que fiz. Ver quem eu me tornei. E desculpa. Desculpa mesmo. Obrigada por pedir desculpas. De verdade. Mas isso não muda nada do que aconteceu. Eu sei que não muda. Ele desligou. Chorei no carro, sozinha, no estacionamento do hospital. Não por ele, mas pela perda. Pela morte de algo que poderia ter sido lindo e foi destruído. Pela família que podíamos ter sido e nunca fomos. O inventário demorou 8 longos meses para ser concluído. A casa do Cambuí foi avaliada em 2,5 milhões. As aplicações financeiras que restavam, somadas ao seguro de vida que minha mãe tinha feito, deram mais 1,9 milhão. As cotas remanescentes da empresa falida não valiam nada, passivo maior que ativo. No total do espólio, 4,4 milhões. 75% foi para mim. 3,3 milhões. 25% foi para Rafael. 1,1 milhão. Mas ele tinha dívidas pessoais da empresa falida de quase 2 milhões. Os credores entraram na justiça e tomaram o dele antes mesmo que ele visse a cor do dinheiro. Bloqueio judicial. Partilha direta para pagamento de dívidas. Jéssica foi condenada em primeira instância a 3 anos e meio em regime semiaberto por estelionato e falsidade ideológica. Recorreu, perdeu no tribunal. Está cumprindo pena em Hortolândia. Deve sair daqui a 1 ano e meio com bom comportamento. Rafael mora num apartamento alugado pequeno em Jundiaí agora, 40 metros quadrados. Trabalha como representante comercial para uma empresa de materiais de construção. Ganha comissão, sozinho, sem a empresa, sem a esposa, sem a família, sem nada do que tinha. E eu comprei um apartamento próprio lindo. 3 quartos, 100 metros, vista para o parque, em Barão Geraldo. Investi 1,5 milhão em fundos conservadores, para ter renda passiva. Doei 300 mil para uma ONG que cuida de idosos abandonados pelas famílias, em memória da minha mãe, para que o dinheiro dela ajudasse quem precisa. E o resto guardei em aplicações e reserva de emergência, para viver com tranquilidade e segurança. Não voltei a falar com Rafael. Ele tentou algumas vezes ao longo dos meses. Mensagens no meu aniversário, no Natal, no Ano Novo, sempre curtas, sempre iguais. Oi, Mari, espero que esteja bem. Saudades. Não respondo, não por raiva. A raiva passou, mas porque simplesmente não há nada a dizer. Somos estranhos agora. Estranhos que compartilham DNA e memórias de infância, mas nada mais além disso. Às vezes, em noites quietas, penso no que minha mãe escreveu na carta. Não guarde rancor, apenas viva bem. Não guardo rancor. Não sinto mais raiva quando penso nele. Só uma tristeza quieta,
distante, quando lembro de como poderia ter sido diferente se ele tivesse feito escolhas diferentes. Mas vivo bem, muito bem. Trabalho em um hospital que amo. Tenho amigos verdadeiros que construí ao longo dos anos. Viajo quando posso. Já fui para Portugal, Argentina, Chile. Adotei um cachorro, um Golden Retriever lindo que chamo de Bento. A vida é boa, é leve, é minha. E Rafael? Espero sinceramente que ele tenha aprendido alguma coisa. Espero que, na solidão dele, na dureza da vida que construiu, tenha encontrado algum tipo de redenção, ou pelo menos compreensão. Não por mim, por ele mesmo. Mas isso não é mais comigo. Não mais. Hoje você ouviu minha história de como enfrentei a humilhação da minha própria família e como a justiça, no final, prevaleceu de uma forma que eu jamais imaginaria. Se você já sentiu essa dor profunda de ser desvalorizado, diminuído, roubado por quem deveria te amar e te proteger, saiba que eu te entendo completamente. E se você está passando por algo parecido agora, neste exato momento, lembre-se, documentar tudo não é ser paranoico, é ser inteligente. Guardar provas não é desconfiança, é proteção. Não é maldade, é sobrevivência. Se essa história tocou você de alguma forma, se você sentiu algo ao ouvir o que passei, deixa aquele like agora. Cada like mostra para o YouTube que histórias reais de superação importam, que não estamos sozinhos nas nossas batalhas familiares, que outras pessoas precisam ouvir isso também. Se você quer mais relatos como esse, de gente que não aceitou ser pisada, que não abaixou a cabeça, que encontrou forças para se defender mesmo quando tudo parecia perdido, se inscreve no canal agora mesmo e ativa aquele sininho dourado para não perder nenhum vídeo novo. E me conta nos comentários, quero muito saber, você acha que eu exagerei na minha reação ou você teria feito exatamente a mesma coisa? Tem gente na sua família que te desrespeitou, que te humilhou, que te roubou, e você ainda não teve coragem de enfrentar? Compartilhe a sua história aqui embaixo. Às vezes, só de escrever, só de colocar para fora, já é um primeiro passo gigante para a cura, para a libertação. E quem sabe sua história não ajuda outra pessoa que está passando pela mesma situação e se sentindo sozinha. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir urgentemente que está tudo bem colocar limites, mesmo que seja com família de sangue, que está tudo bem se defender, que está tudo bem escolher a sua paz, a sua saúde mental, acima de qualquer laço de sangue. Você pode estar salvando alguém, ajudando alguém a encontrar a força que precisa para dar o primeiro passo rumo à própria libertação. No próximo vídeo, eu vou contar a história chocante de uma mulher que descobriu que seu marido tinha uma segunda família completa em outra cidade. E como ela usou isso estrategicamente a favor dela na partilha de bens. Você não vai querer perder, porque a virada dela foi épica. Obrigada por ter ficado até aqui comigo, até o final dessa história longa e dolorosa. Obrigada por me ouvir. Obrigada por me entender. Obrigada por estar aqui. Sua presença importa mais do que você imagina. Cada visualização importa. Cada comentário importa. Cada pessoa que assiste faz diferença. Vocês são minha família agora. A família que eu escolhi, que me escolheu de volta. Até o próximo relato. E lembra sempre, família não é quem te humilha. Família é quem te levanta. Família não é só sangue. Família é respeito, é amor, é lealdade de verdade. Um beijo no coração de cada um. Até a próxima.